as pessoas queriam ocupar os melhores lugares da festa, os melhores lugares da sala. Então todo mundo chegava perto, procurava sentar ou ao lado do anfitrião, ou ficar do lado da pessoa mais importante. E Jesus percebe isso daí. E por que as pessoas querem ficar ao lado das pessoas mais importantes? É assim, não é? E a gente vê isso nas reportagens, nos jornais. Então está o político falando, mas tem muito papagaio do lado, né? Todo mundo quer sair na foto, sair bonito. E todo mundo quer o quê? Sair no jornal, na coluna social do dia seguinte, ficar perto. E Jesus então disse, e aqui ele dá uma aula de ética social, ele disse, se você for numa festa, é convidado pelo anfitrião, senta lá no fundo, se for o caso, o anfitrião vai o quê? Vai te chamar depois para frente. É melhor do que você sentar lá na frente e o anfitrião depois dizer, olha, você dá licença porque tem aquela pessoa que vai sentar aqui, e você sai envergonhado. Então Jesus, em primeiro lugar, ele cura, depois ele dá uma lição de ética, e em seguida ele desafia os presentes, e é interessante, ele diz para os presentes, se vocês fizerem banquetes, não convidem as pessoas importantes, não convide aqueles que vão poder retribuir a você com outro banquete, mas convida os coxos, convida os cegos, convida os estrangeiros, convidem os órfãos. E aqui ele está mencionando uma instrução dada em Deuteronômio 26, 12 e 13 no Antigo Testamento, onde que cada 3 anos, na hora de dar o dízimo, o judeu deveria compartilhar o que tinha com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva, para que eles se saciassem. Interessante. Então, Jesus aqui lembra de uma instrução do Antigo Testamento para que não se esquecesse dos desprezados, não se esquecesse realmente dos órfãos, da viúva. E é interessante a recompensa disso, né? A pessoa vem feliz e disse, eu não esqueci desse mandamento. E aqui Jesus então, ele apresenta uma nova bem-aventurança no meio disso, uma recompensa. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A recompensa virá na ressurreição dos justos. No meu tempo de estudante, eu participava no grupo da Aliança Bíblica Universitária e tinha lá na Vila Mariana uma república de rapazes crentes, e também era uma casa maior, onde que então se fazia reuniões de planejamento e reuniões de oração. Enfim, era a república, era o lugar, era a casa dos meninos, e a gente se reunia lá como os estudantes dos grupos bíblicos que tinham nas faculdades. E um dos missionários da BU, o Dieter Breppel, ele me impressionava muito, porque ele dizia na hora de preparar o jantar ou na hora do almoço, ele sempre colocava um prato a mais. Mas como, Dieter, só somos nós dois que vamos almoçar? Sempre colocava um prato a mais na mesa. E quantas vezes um pedinte, um necessitado,
ia comer naquele lugar. E aquilo me impressionou muito, essa abertura e essa misericórdia, e eu acho que nós, de certa forma, temos feito isso também na igreja. Poderíamos fazer mais, mas a questão da cesta básica, quantas pessoas não foram abençoadas, a gente não tem nem ideia. Uns, quem sabe, até abusaram, porque a igreja dá de graça. Uns abusaram, mas vamos ver o resultado. Quantas pessoas não foram abençoadas por essa oportunidade? Enfim, são pequenos gestos, mas que tiram a fome, que tiram a necessidade, tiram da urgência o necessitado. E aqui, nesse momento então, quando Jesus fala isso, essa bem-aventurança, alguém na festa, uma pessoa na festa exclama: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então, se a gente imaginar aquele contexto com os líderes religiosos e Jesus curando, Jesus falando de oferecer banquete aos pobres, alguém lá diz: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Isso certamente, não sei se foi consciente ou não, mas foi uma declaração profética daquela pessoa naquele momento. Provavelmente ele não tinha a dimensão exata do que estava afirmando, mas sem dúvida haverá o banquete do reino de Deus. E nesse banquete nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro é o encontro definitivo entre Cristo e sua igreja. Ou seja, aqueles que um dia aceitaram o convite de Jesus. Aqueles que um dia disseram sim para Jesus. Aqueles que não rejeitaram a Jesus Cristo, eles estarão nessas bodas, nesta festa. Lá em Apocalipse, então, o anjo diz a João: escreva isso. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Bem-aventurados, felizes aqueles que vão participar do banquete do Cordeiro. E nesse contexto, então, nós chegamos finalmente no nosso texto de hoje, que é Lucas 14, dos versículos 16 em diante. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-la. Por favor, me desculpe. Ainda o outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Nós estamos justamente nessa série de pregações sobre Lucas, com o tema Jesus é o Salvador de todo mundo. Lucas, quem foi Lucas? E aqui, Marcion, em um de seus escritos datados do século IV, ele diz que Lucas é um sírio
e que Lucas veio de Antioquia e era médico de profissão. E com isso nós concluímos que o Evangelho de Lucas foi escrito por um gentil, não por um judeu, mas escrito por um gentil. E é interessante, a ênfase de Lucas é justamente no amor que Jesus tem por todo mundo. E a gente vê nessa parábola, ele preocupado com todo mundo, até com os ricos, porque eles não estão aceitando o convite. Ele está preocupado com os aleijados, com os pobres, com as viúvas, com os necessitados. E a ênfase do Evangelho de Lucas é justamente o amor que Jesus tem por cada um deles. E por isso também Lucas foi chamado de o evangelista dos pobres. A preocupação de Lucas com os pobres e também com os não-judeus. E esse homem que era rico, porque ele ia preparar um grande banquete para muitas pessoas, ele nessa parábola representa o próprio Jesus Cristo. E quem são os servos que convidam? São justamente os profetas e apóstolos, aqueles que anunciam o convite para a salvação e que tantas vezes foram mal interpretados, tantas vezes foram rejeitados, tantas vezes foram perseguidos por convidarem as pessoas para o grande convite. E esse Senhor então convidou muitos para a ceia. E aqui vemos que o convite de Jesus não é para um só povo. O convite de Jesus não é apenas para uma classe social. E nesse caso, o banquete era realmente para os amigos. E provavelmente sendo rico, os seus amigos também eram ricos. Eles também tinham posses. E, enfim, ele faz o convite para aqueles que eram seus amigos, que estavam em volta dele. Mas foram rejeitando o convite. E ele então mostra que o banquete vai acontecer do mesmo jeito. Tendo os convidados especiais ou não, o banquete vai ser realizado. Se não, com aquelas pessoas importantes, ele vai ser realizado com outros convidados, aqueles que forem encontrados. Foram encontrados aonde? Na rua, nos becos, nas estradas distantes de Jerusalém. Aqueles que não são judeus, todos são convidados, foram convidados, mas a festa vai acontecer. A festa vai acontecer. Ela não vai ser cancelada por causa daqueles que estão rejeitando o convite. Então, esse senhor rico havia convidado muitas pessoas. E primeiro ele mandou avisar: eu vou organizar o banquete. É aquele famoso save the date, é assim que fala. Onde você então avisa: vou fazer uma festa, por favor reserve a data. Você não precisa confirmar nem nada, mas você já está sabendo. Save the date. Também Jesus, ele tantas vezes foi anunciado e anunciou: save the date. Cuidado com a data. A festa vai acontecer. Não esqueça. Save the date. Fique consciente. E quantos pregadores, quantos evangelistas já não passaram pelo mundo dizendo: olha, vai acontecer, reserve a data, reserve a data. E à medida que os dias iam passando, vem o momento em que o convite precisa ser oficializado. É aquela famosa reserva, né? Fazer reserva. Então você manda via hoje o WhatsApp dizendo: estarei lá.
E é o momento, você tem que confirmar até tal data. Até tal data você tem que confirmar. Para quê? Para entrar na lista da festa. Se seu nome não estiver na lista da festa, você não entra na festa. Se bem que aqui no Brasil a gente sempre dá um jeitinho, né? Mas aqui é diferente, tem que estar na lista. Tem que estar na lista, seu nome tem que estar na lista. E aqui os convidados então souberam, e uns desprezaram logo de saída, nem vou. Outros disseram, tudo bem, mas eu vou pensar ainda. E estão querendo deixar para o último momento. Mas a festa vai acontecer. A festa vai acontecer. Em Hebreus capítulo 1, os versículos 1 e 2, nós vemos uma afirmação muito interessante. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, homens de Deus têm falado já há muito tempo, têm anunciado há muito tempo. E o texto continua dizendo, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Jesus tem falado, Jesus tem sido anunciado. E alguém já disse, mas eu não estou escutando Jesus, eu não estou realmente, não estou escutando ele, eu não sei. Jesus está falando. Alguns até dizem, Jesus está gritando. Jesus está falando em alta voz, ele está anunciando, e a festa vai acontecer. E nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho. E em Apocalipse mesmo, Jesus, para a igreja de Laodiceia, ele diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Interessante. Cearei com ele e ele comigo. Mencionando ceia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. O texto, então, em Lucas, continua dizendo, venham, pois tudo já está pronto. É hora de vir. O banquete está pronto. É chegada a hora, a festa vai começar. Seu nome precisa estar na lista para poder participar. O assunto é agora. O assunto é agora. Não dá mais para protelar, porque se você não fizer a reserva, você não entra na festa. Quando a gente convida um amigo íntimo para uma festa que é importante para nós, então, se a gente descobre depois que ele não veio por motivos fúteis, a gente fica chateado, né? Puxa vida, desprezou o meu convite. Eu preparei tudo e a pessoa desprezou. E da mesma forma, às vezes, nós somos convidados e a nossa presença é importante para aquela pessoa e a gente despreza, não vai, não aceita o convite. E isso, a pessoa se sente desprezada. E certamente, esse senhor do banquete
ele também se sentiu da mesma forma, e ele ficou até irado, poxa, mas são meus amigos, nós temos um relacionamento, mas nesse momento tão importante eles não querem participar. E aqui encontramos algumas desculpas bem interessantes, desculpas que são usadas em relação ao reino de Deus ainda hoje, onde pessoas não aceitam o convite de Jesus e dão desculpas, como já naquele tempo foi dado, né? E as desculpas são diversas. E versículo 18 e 19, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O segundo: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. A gente poderia reescrever a primeira desculpa como: eu não posso ir na sua festa porque eu tenho negócios a tratar. Meus negócios são mais importantes do que a sua festa. Um empresário, ele disse certa vez, quando eu me aposentar, eu vou aceitar Jesus. Quando eu aposentar, eu vou aceitar Jesus. E por que não aceito agora? É que os meus negócios são meio complicados. Mas quando eu me aposentar, eu estou fora dos negócios, aí dá para eu aceitar Jesus. Não posso ir na festa, porque tenho negócios a tratar. E aqui, irmãos, eu acho que é tão importante, e muitos de nós estão envolvidos em negócios, estão envolvidos em atividades profissionais, em comércio, enfim, como é importante nós termos aqui um equilíbrio entre negócios e espiritualidade. Negócios e espiritualidade. Ou seja, termos uma vida com prioridades claras, com valores muito claros, o que é realmente importante para mim, e mais, esses valores que eu tenho são os valores de Deus. E aqui só vou fazer um comercial: participe da nossa IBD, que é justamente o assunto. Esse semestre vai ser ética, e começamos hoje a tratar sobre alguns assuntos já complicados, cabeludos, mas o Cláudio e eu dividimos assim: as aulas fáceis eu vou dar, as cabeludas ele vai dar. Perdão, irmão, não falei a verdade, não fui ético. E aqui, justamente, eu concordo com aquele versículo que nós tratamos hoje, e esse versículo tem aparecido realmente sempre de novo na minha vida. Mateus 22, 37 a 38. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Aonde está realmente o seu coração? Está no seu negócio, ou seu coração está no Senhor? O grande amor da sua vida é o seu negócio, ou o grande amor da sua vida é o Senhor? Como é importante nós termos aqui as prioridades claras. Em primeiro lugar, Deus e a sua vontade. Pastor, mas o negócio que eu estou envolvido é meio complicado. É o Senhor em primeiro lugar. E às vezes Deus vai mostrando, e as portas vão se fechando para nós, por uma simples questão de prioridades. Deus em primeiro lugar.
E eu não posso continuar a andar esse caminho. E queridos, isso é experiência pessoal, experiência de muitos. Abrir mão por causa de valores do Senhor, a gente sabe, na frente vem bênção. Na frente vem bênção. E quantos abriram mão de um emprego, porque as coisas não estavam certas lá, e Deus abriu abriu portas no lugar muito melhor, onde as pessoas ganham muito mais, pelo menos onde que as pessoas se sentem bem e estão em paz com Deus. Então, a questão dos negócios, negociar, investir, gerar recursos, não é pecado, não é pecado. Mas amar os negócios mais do que o Senhor, torna-se pecado. Torna-se pecado. Foi o que aconteceu com o primeiro. Acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Os negócios tiveram prioridade. E é interessante que na parábola do semeador, lá em Lucas 8, mostra esse exemplo como aquelas sementes caídas no meio dos espinhos. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem o caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não amadurecem. Segunda desculpa, não posso ir para a sua festa porque meu trabalho é mais importante. Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Amados, trabalho é uma bênção, amém? Teólogos do passado queriam associar trabalho a castigo. Portanto, quem trabalha é escravo. A pessoa livre não trabalha. E muitas vezes os teólogos antigos têm dito que trabalho é castigo. Por isso, tanta gente foge do trabalho, porque é castigo. Mas é interessante, trabalho é bênção. É bênção. Porque independente daquilo que seja o seu trabalho espiritual ou secular, e não existe espiritual e secular, tudo é a mesma coisa, tudo que fazemos deve ser o quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, irmã, lavar a louça lá na pia, para a glória de Deus. Irmão, varrer o chão lá no seu lugar de trabalho é o quê? Para a glória de Deus. Você ser preletor para 1000 ouvintes, para a glória de Deus. Tudo o que fizermos deve ser, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. E não para homens. Então, em primeiro lugar, você não trabalha para o seu chefe. Amém? Você trabalha para o Senhor, que colocou lá um chefe para você. E você não trabalha só quando o chefe está lá, e quando ele não está, você fica no WhatsApp. Mas você trabalha o tempo todo. Por quê? Porque você está trabalhando para o Senhor. Isso não significa que de vez em quando você não pode dar uma olhadinha no WhatsApp também. Mas como é importante a gente ter as prioridades claras. Portanto, experimentar a junta de bois não deveria estar em primeiro lugar, mas atender o convite do Senhor. Uma questão de prioridades. E a terceira desculpa aqui, eu não posso ir na festa porque a minha família me impede.
A minha família me impede. Ou seja, eu acabei de casar e eu vou cuidar da minha esposa, porque ela está em primeiro lugar. Amém, irmão? Mas pergunta, você mulher, tendo um mega banquete, com toda aquela fartura, você não iria de bom grado com o seu marido? Desculpa esquisita aqui, dizendo, olha, eu casei e não vou. Eu não sei, acho que a esposa ia topar. É que você não convidou, não falou com ela primeiro. Mas, por outro lado, é uma desculpa razoável que, sem dúvida, o marido recém-casado deve dar toda a atenção à esposa. 1 Coríntios 7, 33 e 34. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, como agradar a sua mulher, e está dividido. Casou, tem que cuidar da esposa. Casou, tem que cuidar da esposa. Então, Pastor Lucas, é um tema atual. Agora, nesse momento, eu peço que o irmão feche os ouvidos. No Antigo Testamento também, existe uma base para o primeiro ano de casamento. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado para a guerra. Interessante. Nem assumirá nenhum compromisso público, Pastor Lucas. Durante um ano estará livre para ficar em casa e ser feliz a mulher com quem se casou. Não é uma bênção? Agora, como bom intérprete da lei, o irmão tem que avaliar os princípios aqui. O que está por trás disso? Sem dúvida, a esposa deve merecer toda a atenção. A esposa deve merecer toda a atenção. Esse convite, por outro lado, que Jesus fez a esse homem, ele é rejeitado por uma desculpa, digamos assim, meio esfarrapada. Diz, eu me casei, por isso eu não posso. Os meus laços familiares não me permitem ir a esse banquete. Quem sabe a minha família não aprova a ida ao banquete de Jesus, porque tem aí uma tradição na minha vida, na vida da familiar, que me impede. Mas o convite está sendo feito. E sim, muitas vezes a família, o cônjuge, é o empecilho. Mas a prioridade qual é? E já tivemos casos onde que o homem se converteu e ficou firme no Senhor, a esposa não. E a esposa não aprovava de jeito nenhum a conversão. E como que ao longo do tempo, a esposa viu, não só ouviu, mas viu a transformação do marido. E veio ao Senhor. Isso são testemunhos que se repetem quando as prioridades são certas. Pode ser que sua família não aprova de jeito nenhum você estar aqui hoje de manhã nesse culto na igreja. Mas como é importante ter as prioridades claras. Pode ser que seu namorado ou sua namorada não aprove vir com você para a igreja. E como é importante você ter para si as prioridades. E realmente avaliar se esse de fato é o namorado que Deus tem para você. Porque o convite está sendo feito.
e como é importante nós atendermos a esse convite. Mas o homem não desistiu do banquete. Ele então começa a convidar os desprezados, aqueles que poucos gostariam de ter contato. Esses então ele começa a convidar. E os convites são feitos pelo servo para quê? Para que a casa fique cheia, que as mesas fiquem ocupadas, que todos os lugares estejam ocupados. E o convite, sim, ele vai ser aceito. Vai ser aceito no mundo afora, para participar deste banquete no futuro. Irmãos e irmãs, amigos, realmente aceitar ou rejeitar o convite é uma decisão que vai definir o nosso futuro, vai definir a nossa eternidade. E o meu desejo sincero é que ninguém aqui deixe de aceitar esse convite. E faça já a sua reserva com Jesus, pedindo que Ele reserve o teu lugar na mesa. Aquele que confessar o Senhor Jesus, o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, vai ser inscrito na lista. Vai ser inscrito na lista que nós lemos na Bíblia como sendo o livro da vida. E se o seu nome estiver no livro da vida, porque um dia você convidou o Senhor Jesus para ser o seu Senhor e seu Salvador, mesmo tendo um passado complicadíssimo, mesmo tendo passado pelas piores situações, seu nome estando na lista, você participa do banquete. Você pode ter sido uma pessoa excelente, com todas as qualidades, uma pessoa rica, uma pessoa para a qual não falta nada, mas se o seu nome não estiver na lista, você não participa do banquete. Queridos, vamos participar do banquete. Vamos colocar o nosso nome na lista. Vamos ter aquela alegria profunda de participarmos um dia desse momento especial na presença do Senhor Jesus. Todos os salvos de todo o mundo vão estar lá. Eram marginalizados, eram ricos, eram palestinos, eram israelenses, africanos, asiáticos, de todo mundo, de todas as línguas, de todas as nações, haverá pessoas lá que um dia disseram sim. E a alegria vai ser muito grande, vai ser uma festa especial. Amém? Vamos ficar em pé e orar. Obrigado, porque também hoje de manhã o Senhor nos avisa que o banquete vai acontecer. Ó Pai, ajuda-nos para que não rejeitemos o seu convite, que possamos participar das bodas do Cordeiro, daquela ceia, daquele banquete maravilhoso, onde celebraremos a nossa união, a nossa presença diante de Cristo para toda a eternidade. Ainda é tempo, mas a data se aproxima. Pai, se alguém até hoje aqui não tomou essa decisão bem clara de aceitar o seu convite, Pai, revela-te para que seja o quanto antes, para garantir a presença.
Ajuda-nos a não postergarmos mais, mas a agirmos, para participarmos desse momento tão especial que está diante de nós. Isso eu peço agradecido em nome de Jesus. Amém.